Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Começa agora mais um Espaço Parlamentar, programa que busca informar a população sobre os trabalhos dos nossos representantes do Legislativo de Jacareí. E hoje temos aqui a vereadora Rose Gaspar, do PT, que fará um bate-papo com a gente sobre os seus últimos 4 anos de mandato aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Vereadora Rose Gaspar, seja bem-vindo ao Espaço Parlamentar. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez à TV Câmara por dar a oportunidade a nós parlamentares de virmos aqui prestar contas daquilo que nós fazemos no nosso mandato. É sempre um prazer conversar com a população de Jacareí, de toda a região e ser recebida por vocês da TV Câmara que tão competentes são no trabalho do dia a dia. Rose, antes da gente iniciar a respeito dos seus 4 anos de mandato aqui na Câmara, vamos falar um pouco do início da sua carreira política para a gente pegar um gancho primeiro. Como que você começou na carreira política? Como que a Rose se tornou uma mulher pública da cidade? Na realidade, eu acho que eu nasci já no meio da política, né? Em 1964, quando eu nasci, foi a época do golpe e a minha família acolheu muitas pessoas lá em Minas Gerais. Mas eu vim de Minas, de Itanhandu, cheguei em Jacareí e fui ser estudante na escola Pompílio Mercadante. E aos 11 anos eu fiz parte, naquela época, de um centro cívico. Hoje são diretórios acadêmicos da escola e comecei a me interessar muito pela política de um modo geral, mas principalmente em atender às reivindicações naquela época da minha escola e depois fui para os conselhos gestores da cidade, fui do Conselho Municipal, fui atriz, depois atuei muito na questão da cultura e logo me filiei ao Partido dos Trabalhadores e então comecei uma militância mais partidária mesmo. Então foi assim e fui assessora parlamentar do vereador Walter de Souza aqui em Jacareí, depois do vereador Marco Aurélio aqui em Jacareí, do Carlinhos Almeida quando era presidente da Câmara em São José dos Campos. Trabalhei na Assembleia Legislativa. Fui metalúrgica também, trabalhei no comércio, enfim, trabalhei em diversos lugares. Mas na política mesmo, atuei desde pequena, desde a época da escola Dr. Pompílio Mercadante. E quando foi em 2000, as pessoas que nós discutíamos política me disseram que seria interessante eu sair candidata a vereadora e saí candidata, me elegi em 2000 para assumir em 2001 e agora estou no meu 4º mandato. Rose, ainda falando desta sua trajetória, você é uma das poucas vereadoras hoje aqui que ostenta mais de 2 mandatos. Aproveitando essa sua bagagem, eu gostaria de te perguntar como era Jacareí no início do seu primeiro mandato e como está agora. Faça uma comparação para a gente, Rose. Muito interessante a sua pergunta. Eu iniciei meu mandato em 2001 junto com o prefeito Marco Aurélio, que fez 2 mandatos, depois dei continuidade com o prefeito Hamilton. Primeiro agradecer a cidade que deu a oportunidade a esta mulher que está falando para você agora de ter 4 mandatos. Nenhuma mulher tinha conseguido então 2 mandatos, aqui consecutivos na Câmara de Jacareí. Então, muito obrigada, Jacareí, por ter acreditado no nosso trabalho. Quando nós iniciamos, nós tínhamos um olhar de população, de uma pessoa que participa dos conselhos, uma pessoa que está ouvindo a sociedade. E viemos para a Câmara Municipal e conseguimos fazer algumas mudanças. Jacareí tinha uma per capita muito abaixo do que tem hoje, um orçamento muito aquém do que tem hoje, uma população menor. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva de melhora no Vale do Paraíba, no âmbito nacional. E conseguimos ser uma das 100 melhores cidades de viver no Brasil, aumentamos a nossa per capita, fizemos algumas mudanças, né, no governo, que trouxe maiores investimentos para a cidade de Jacareí. Por exemplo, o plano diretor foi fundamental para que Jacareí se desenvolvesse ainda mais. Nós fomos a primeira cidade do Vale do Paraíba a aprovar o plano diretor. Fizemos diversas conferências, inserimos no nosso governo a Conferência das Mulheres, Conferência das Pessoas com Deficiência, conferências diversas. Essas conferências que houve na cidade de Jacareí, depois participamos de conferências estaduais e nacionais, e isso fez com que a gente amadurecesse uma ideia do que é uma cidade. A cidade como um todo, não tratar somente
a esquina de uma rua, que também é importante, mas tratar a cidade que vai conversar com todos vocês. A cidade é para todas as pessoas, ela não pode ser para um segmento somente. Então nós avançamos muito. A nossa cidade, por exemplo, não tinha um ônibus adaptado para a pessoa com deficiência. Precisa melhorar o transporte público? Precisa e muito, mas nós avançamos. Precisa melhorar a infraestrutura? Precisa, mas nós chegamos aqui com 2% de saneamento básico e hoje nós entregamos com mais de 80%. Isso é não ter medo de ser parlamentar de fato, não ter medo de dizer não muitas vezes. E é óbvio que a população muitas vezes se entristeceu com alguns votos que eu dei aqui, mas votos com a confiança de que era melhor para a cidade. A história, ela só é bem lida depois de alguns anos. E eu tenho certeza que nós construímos a nossa história, gostaríamos de ter feito muito mais, mas foi bom. Foi bom participar de uma cidade que saiu de um patamar mínimo para um patamar melhor, reconhecida mundialmente. Hoje nós temos uma montadora de carro, trouxemos diversos investimentos, tanto que no final de 2016, a partir de 2017, nós vamos conseguir um incremento de 42 milhões de reais para o orçamento público por conta das empresas que vieram nos últimos anos para a cidade de Jacareí. Isso por conta do plano diretor, da forma de tratar o empresário, foi diferenciado. Então, Márcio, eu tenho certeza absoluta que nós avançamos muito. Poderíamos ter avançado mais? Talvez, se nós não tivéssemos pegado uma cidade tão acabada do ponto do fim mesmo, né? Que como nós pegamos. Então, foi bom, foi muito boa a experiência. Aproveitando que você está falando em questões de evolução da cidade, Rosa, eu gostaria de te perguntar a respeito das academias ao ar livre, que é uma das grandes pautas sua, um dos grandes investimentos, uma das grandes ações da vereadora Rose Gaspar. Fala um pouco para a gente da quantidade, de como foi conseguir essas academias, Rose. Então, Márcio, na realidade, assim, você que está ouvindo e assistindo a TV Câmara, sabe que nós temos umas 23 academias na cidade de Jacareí. 18 foram a vereadora Rose Gaspar que trouxe para a cidade de Jacareí através de emendas dos parlamentares que são meus parceiros. Primeiro 11 academias através do deputado federal Gilmar Tato e depois mais 7 academias do deputado Carlinhos Almeida, né, que nós trouxemos para a nossa cidade. É óbvio que nós gostaríamos que as academias chegassem em todos os bairros, mas nós conseguimos isso. Talvez se nós tivéssemos a participação de outros deputados, de outros vereadores que fossem pegar emendas, nós tivéssemos academias ao ar livre em todos os bairros da cidade de Jacareí. Mas não se preocupem, porque o meu mandato termina dia 31 de dezembro de 2016, mas eu deixo o legado de mais 6 academias para 6 bairros que serão implantadas a partir de 2017 por conta de emendas que eu consegui com o meu deputado federal, Newton Tato, né, deputado federal que tem me ajudado muito. Então, as academias se tornaram realidade na cidade de Jacareí. É possível você manter a sua saúde, fazer a sua ginástica através das academias ao ar livre. Principalmente os idosos têm participado muito dessas atividades que tem nas academias ou então têm ido sozinho praticar o seu esporte e deixar de ser um sedentário. Aproveitando que você tocou no assunto da saúde, Rose, uma das grandes ações sua também foi a questão dos recursos destinados aos equipamentos hospitalares aqui para a cidade de Jacareí. Fala para a gente como que foi conseguir essa verba, qual a quantidade dessa verba, como foi essa luta, Rose? Então, na realidade, a partir do dia 31, eu deixo de ser vereadora, mas eu continuo morando na cidade, usufruindo das coisas da cidade, conversando, dialogando com você. Nós conseguimos uma verba de 350 mil reais, verba esta que é para equipamentos nas unidades básicas de saúde da cidade de Jacareí, também através do nosso deputado Newton Tato. E esse dinheiro, então, vai chegar a partir de 2017. Porque, na realidade, você faz um mandato e as verbas das emendas que nós conseguimos através dos nossos deputados, elas vêm dentro daquilo do prazo que dá para
fazer a licitação, comprar o equipamento ou iniciar a obra através da licitação. Então, em 2017, além das 6 academias novas que nós conseguimos no nosso mandato, vocês também terão R$350 mil de equipamentos para as unidades básicas de saúde. Então, é um legado que fica para sempre, né? Então, nós vamos continuar fiscalizando, óbvio, o novo governo que deve fiscalizar a implantação das 6 academias e também dessa verba que vai equipar as unidades de saúde da cidade. Quando a gente toca no assunto de saúde, invariavelmente a gente acaba falando mais dos idosos, que são os mais vulneráveis nesse sentido. E ontem nós tivemos também o fechamento da Câmara da Melhor Idade. Rose, fala pra gente de onde que surgiu essa ideia da valorização dos idosos e como está hoje os idosos de Jacareí, digamos assim. Na realidade, assim, valorizar o idoso é valorizar a vida que você tem no seu dia a dia. Eu tenho uma mãe que a maioria dos telespectadores da TV Câmara conhecem, ou já ouviram falar dela através de mim ou de outras pessoas. Minha mãe vai completar, agora em dezembro de 2016, 84 anos. Então, se você não pode cuidar bem do idoso lá de fora se você não cuida do seu. E a minha mãe passou por diversos problemas de saúde, mas sempre acompanhou meu mandato. Ela sempre foi minha eleitora, minha incentivadora, a mulher que sempre se empenhou para que eu estivesse bem, para que eu representasse bem a minha cidade. O meu pai eu perdi há mais de 20 anos e nós cuidamos também dele com muita dedicação, com muito amor. E por conta dessa relação que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho com os meus tios, irmãos da minha mãe, irmãs do meu pai também, eu sempre tive esse olhar para a melhor idade. Mas, há 15 anos, nós começamos com o Câmara Jovem. E o Câmara Jovem era para atender os adolescentes e jovens do ensino fundamental e do ensino médio para virem para a Câmara e conhecerem a tramitação do espaço parlamentar, do judiciário, do executivo. Nós conseguimos avançar com isso. Mas o tempo foi passando e o Câmara Jovem se tornou uma marca da Câmara Municipal de Jacareí. Mas nós precisávamos de mais, precisávamos valorizar o idoso dentro do parlamento. Por isso criamos a Câmara da Melhor Idade. 2016 foi o 3º ano que eles assumiram e uma das maiores reivindicações dos idosos, é a mudança da biometria no transporte público da cidade. O que acontece? Você, com o passar dos anos, perde um pouco da sensibilidade das suas digitais. E a biometria, ela não tem sido eficaz para todos os idosos da nossa cidade. Essa é a grande reivindicação deles, que a gente melhore o sistema biométrico do transporte público ou que nós possamos mudar para cartão para que eles não fiquem no espaço muito pequeno que tem antes da roleta do transporte, dos ônibus, né? Da cidade e que possam passar para a parte traseira do ônibus. Por isso, o Câmara da Melhor Idade foi para mim uma experiência ímpar. Conviver com vocês me trouxe mais satisfação mesmo de estar envelhecendo. Eu que já estou com 52 anos, daqui a pouco estou na 3ª idade e dizer que vale a pena envelhecer. Se você não quer envelhecer, você quer morrer. Como eu não quero morrer, quero viver muito ainda, por isso a convivência com os idosos me trouxe mais vivacidade mesmo, sabe? Mais humildade, mais solidariedade com todos. Você tocou no assunto do Câmara Jovem, nós falaremos um pouco mais dele no próximo bloco. Estamos assistindo o Espaço Parlamentar hoje, recebendo a vereadora Rose Gaspar. Não saia daí, a gente volta já já.